Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, sintonizados conosco pelas redes sociais. Restaurar o templo, ou melhor, reconstruir o templo. E nós abrimos um leque de dois caminhos. O templo, casa, local de oração e de ensinamento. O templo, corpo, cada um de nós. Por isso o nosso tema de hoje, povo de Deus, templos do Espírito Santo. A primeira leitura é tirada do livro dos Macabeus. Vemos aí a presença de Judas, ele com seus irmãos, reconstruindo o templo e reconsagrando também o templo. Uma vez que o povo judeu estava atravessando um momento difícil, uma crise profunda de fé, uma crise profunda de aprendizado religioso, Judas e os seus irmãos, eles se levantam para restaurar com uma disposição grande, enfrentando mesmo os obstáculos e com muita coragem, os bens que o Senhor lhes concedeu. E eles o fazem com uma maestria muito séria, fazendo acontecer aquele local que estava sendo esquecido, estava sendo abandonado, um local de respeito, um local de oração. E assim eles alcançam um breve tempo de paz, tempo de alegria, tempo de coragem, tempo de fé, tempo de amor, e cientes das dificuldades que eles ainda iriam enfrentar. É o que nós encontramos na primeira leitura de hoje. A coragem para restaurar e de restaurar o templo. Já Jesus, no Evangelho, nos lembra, nos ensina que o templo é lugar de oração, é lugar de ensinamento, é lugar de reunião séria, de conversa com Deus, de intimidade com Deus. Por isso ele expulsa os vendilhões do templo, ensinando-nos que é preciso que nós estejamos e mantenhamos firmes na fé, uma fé viva que nós conhecemos, uma fé que nos aproxima mais do amor de Deus, do coração de Deus, uma fé que nos aproxima mais do seu amor. Jesus também, ele faz uma nova purificação do templo. Ele faz acontecer expulsando todo aquele povo, todo aquele comércio, excluindo todo o lucro e também o descaso daquele povo para com a fé. E ele mostra para eles, quando chama-lhes a atenção, minha casa será chamada casa de oração. E a atitude de Jesus recoloca no caminho aqueles que estavam afastados do templo, daquele local, afastados em dois sentidos, afastados de não estarem mais ali presentes,
como também afastados numa atitude de desrespeito para com aquele local de oração. A atitude de Jesus tem sérias consequências. Quais as consequências? O povo, os mestres da lei, os notáveis do povo, procuravam matá-lo, procuravam arranjar um modo de matá-lo, excluí-lo do meio do povo, porque onde ele ia, o povo ia atrás. O que ele pregava, o povo ficava atento, o povo ficava com um carinho grande, ouvindo as suas palavras, atenciosos, todas aquelas pessoas atenciosas. E a gente conclui com o tema de hoje do nosso encontro: templos de Deus, povo de Deus, templos do Espírito Santo. O templo, cada um de nós presentes, a casa que cada um de nós representamos, é local de oração, é local de intimidade com Deus, é local de espaço purificado. E esse templo passou a ser edificado, passou a ser construído, passou a ser edificado e, acima de tudo, a cada dia reconstruído. E também ele passa a ser renovado quando nós reconhecemos que o templo, o corpo nosso, é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. E nós precisamos reconhecer, sim, tudo isso, porque se nós reconhecemos o templo que cada um de nós representa, o que mora em nós, o que nos motiva, o que nos move, o que nos impulsiona a renovarmos todo e reconstruirmos a cada dia o templo do nosso corpo, que é morada do Espírito Santo. A partir do momento que nós realizamos tudo isso, nós começamos a nos unir mais a Jesus Cristo, como este povo que, onde Jesus ia, estava atento aos seus ensinamentos, estava buscando as suas palavras, estava sedento de coisas boas. E é isso que precisa acontecer conosco. É isso que nós precisamos ter a certeza. E, particularmente, no evangelho que acabamos de ouvir de São Lucas, o templo ele é recuperado. E como que ele é recuperado? De que maneira que ele é recuperado? Quando ele passa a ser o verdadeiro local de intimidade com Deus, no conjunto, formando o povo de Deus, como nós estamos aqui agora, e o mais bonito, dentro de nós, na ação, no pensamento, na prática concreta do dia a dia, tudo aquilo que sabemos de Jesus e que dele aprendemos e que queremos viver sempre neste caminho. O templo que é o meu, que é o seu, que é o corpo de cada um de nós, é morada do Espírito Santo. Por isso ele precisa ser respeitado, precisa ser valorizado, precisa ser reconstruído, precisa ser transformado sempre para melhor. E este trabalho é um trabalho que cada um de nós devemos fazer da melhor maneira possível, sem preguiça, sem comodismo, sem indiferença, mas acima de tudo com um amor muito grande, renovado sempre, pois quando existe o amor, existe essa preocupação em andar nos bons caminhos, em ter e estar com o corpo todo transformado, todo tranquilo, todo na verdadeira paz. Assim como o templo-casa é local de oração, é local de ensinamento, que o nosso coração também seja assim. Não somente um local de oração, de intimidade, de conversa com Deus, mas um local, um lugar onde todos que se aproximam de nós possam sentir que o que agimos, o que ensinamos, o que levamos ao outro, sejam atitudes que nos identificam com a vida de Jesus Cristo, o templo por excelência. Diante dele nós nos curvamos, diante dele nós abrimos os nossos olhos, os nossos corações, diante desse templo que é Jesus Cristo, que é modelo para nós,
conquistamos e podemos muito bem conquistar a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.